esses dias, não é uma pergunta, não é um comentário, mas são muitas perguntas, muitos comentários sobre ecologia, sobre meio ambiente, sobre saúde, que foi expedida uma mensagem pelo argentino que está lá em Roma, apresentando as ideias dele ao mundo. E me questionaram, muitas pessoas me perguntaram, e sempre fica aquilo ali, o que é certo, o que não é. E eu sou muito coerente com as ordens de meu pai. Eu tenho que reconhecer que quando se fala que o transgênico faz mal para a saúde, é verdade. E evite-se o transgênico, como o argentino falou. Quando se fala em meio ambiente, é verdade que precisamos cuidar do meio ambiente, que precisamos fazer o possível e o impossível para evitar a poluição, que precisamos não sacrificar-nos até em nome de esforços para conseguir o equilíbrio ecológico. Agora, é impossível contribuir com a ecologia, com o meio ambiente, sem proceder com um rigoroso controle da natalidade. Eis o problema. A incoerência do discurso, da enorme milonga escrita e enviada para o mundo, quando o principal, o cerne da questão, a base de tudo, é ignorada e até combatida. Se há uns 30 anos atrás, quando meu pai mandou instituir na terra o reino de Deus, formalizado pela SOST, tivessem me deixado falar, se não tivessem montado um esquema internacional de boicote, não haveria tanta gente sem lar, na rua, com fome, inclusive por questão até de educação e necessidade e carência, contribuindo para piorar a qualidade de vida na Terra. Eu teria explicado como eu queria, como eu tentei, como até me esforcei ao máximo para explicar sobre o meio ambiente, sobre a qualidade de vida na Terra. Então, o controle da natalidade é uma questão de racionalidade. Não é uma questão de religião, não é uma questão de pudor, de moral. Aliás, tem tudo a ver, imagine como é imoral ver crianças sem lar, sem o que comer, sem onde comer. Como é imoral ver os cientistas tendo que estudar em laboratório para alterar o alimento, para de uma forma discreta ir matando os que nasceram sem controle. Meus filhos, porque agora os cientistas estão começando a deixar transparecer que o transgênico mata. E aqui no Brasil, muito recentemente eu vi pela mídia que o Congresso estava planejando mandar que tirasse o símbolo transgênico nos alimentos vendidos no mercado, que é para ninguém saber se está ou não comprando veneno. Recentemente até protestei e expedi uma circular sobre o assunto. Então, quer dizer, raciocinemos, pois, todos aqueles que combatem, que há uns 15, 20 anos atrás,
20 anos atrás, mais ou menos, eu vi que era um escândalo aqui no Brasil. Lembro-me que era em Santos, não lembro agora quem era o prefeito, quem era a autoridade, mas tinha uma autoridade lá que começou a expedir, dar gratuitamente camisinha de Vênus para controlar tanto a AIDS quanto a natalidade. Ah, mas foi um escândalo. Os donos dos cabrestos, os donos das igrejas ficaram horrorizados. Décadas depois, as autoridades agora estão fornecendo gratuitamente preventivo, contraceptivo, já que o mal existe, entre o mal e o menor. Na Europa, na Espanha, na Itália, no Portugal, houve grande controvérsia, uma grande encrenca, usando inclusive todo o poder da mídia, tudo que era possível e impossível para impedir a legalização do aborto. Uma longa batalha. Agora está lá vigente o aborto na Itália, nas Barbas, se é que tem Barbas, a Madame do Apocalipse 17. Enfim, então aqui no Brasil, infelizmente, milhares de mulheres morrem anualmente, porque quando tem uma gravidez indesejada, por estupro que seja, sabendo que a justiça é morosa e que não vão conseguir em tempo hábil as providências devidas, então usam agulha de tricô e outras coisas mais para interromper a gravidez e vão acabar morrendo. E quando conseguem o acesso à saúde pública, não raro chamam a polícia para prender a pobre coitada. Tudo isso eu vejo pela mídia, acompanho. Eu não sou a favor do aborto, e sim a favor da vida com qualidade. Então, eu estou falando tudo isso por causa dessas perguntas que me fizeram a semana inteira sobre a hipócrita mensagem que soltaram aí para quem quisesse ver, com direito a reclamações, saiu antes do tempo, saiu depois, era para sair ou não era para sair, era rascunho, não era. Eu estou falando tudo isso respondendo de uma vez por todas o que me perguntaram. Então não sou a favor do aborto, e sim a favor da vida com qualidade, e já falei sobre isso há 2000 anos. Há 2000 anos eu disse: se algum órgão do teu corpo for motivo para escândalo, arranca-o fora e atire para longe de ti. Que coisa mais escandalosa do que uma mulher carregar dentro dela o feto plantado pelo algoz dela, por aquele que pegou ela, força, mulher, menina, mocinha. Não tem coisa mais escandalosa. Então a medicina, a saúde pública deve sim dar amparo às mulheres desgraçadas, infelizes, que caíram numa armadilha desta, e não esperar a morosidade da justiça. Lá em Curitiba, nunca me esqueço o quadro dantesco que eu via quase que todos os dias na TV Iguaçu. Uma menina de 10 anos, mais ou menos, que aparecia todos os dias no programa Tribuna na TV. E ela aparecia desfilando a gravidez dela, coitadinha, com aquele olhar triste, aquele olhar infeliz, esperando que a justiça autorizasse ela a remover o entulho que o inimigo dela, o estuprador, plantou nela. E lá pelo 7º mês, finalmente a justiça, depois de tanta exibição na TV, autorizou. Aí os médicos não queriam fazer, porque depois de 7 meses, efetivamente, daí já é um feto que pode viver fora do corpo da mãe, ele já pode, da gestante, ele já pode ter o status de criança.
Aí, então o que aconteceu? Então, como não queriam ninguém fazer, então, segundo eu vi pela mídia, reuniu-se um corpo médico para que a responsabilidade fosse dividida. Então, no Brasil, ou será que só eu vejo a mídia? Será que só eu enxergo? Só eu que leio o que aparece na mídia? No Brasil, milhares de mulheres são sacrificadas por causa dessa obstinada teimosia. Engraçado, né? Homem não fica grávido, se é estuprado não fica grávido. E são os homens que decidem se a mulher pode ou não interromper a evolução de um conjunto de células que foi plantado dentro delas. Então, minha opinião, gostem ou não, é que a mulher tem sim o sagrado direito de escolher se ela quer ou não colocar no mundo um ser infeliz a quem ela vai odiar pro resto da vida porque ele é fruto do estuprador. Ou se ela quer botar no mundo sim uma criança quando ela não tem recursos para sustentar, para dar de comer. Então daí o Estado, na minha opinião, como acontece nesses países, Portugal, Espanha, Itália, sem contar França, Estados Unidos, outros países, mas eu estou falando desses 3 países que foram os que mais lutaram contra a legalização do aborto. Lutaram por quê? Por causa da pressão dos interessados, que o interesse único de colocar crianças sem lar no mundo é para, em nome delas, pedir esmola para a elite. Se eu não tenho outro interesse, não tenho outra explicação. Infelizmente. É triste. Eu tenho que falar, gostem ou não, tenho que falar. Agora, então, volto a fechar esse assunto desagradável que eu não queria falar. Que não existe a esquizofrenia espiritual, física, mental, neuronial, acreditar que existe controle do meio ambiente, equilíbrio do meio ambiente, sem o controle rigoroso da natalidade. É impossível, é uma questão de matemática, uma questão de racionalidade. Quem quiser raciocine, pense, medite e tire suas conclusões. Que o Senhor, meu Pai bondoso e perfeito, vos inspire, ilumine, vos dê o dom de compreender que a vida na Terra só tem sentido se é com saúde, com meio de sobrevivência. Essa piada, essa conversa furada de que onde come um, come dois, é mentira. Isso está provado científica, matemática, neurologicamente. Cada um tem que ter aquela quantidade de ração, sim, para poder manter o equilíbrio do corpo. Bem, meus filhos, eu queria não ter que abordar um assunto tão desagradável, mas agora eu expliquei. Quem quiser entender, entenda. Quem quiser ler, leia o que eu falei, que amanhã depois também vai ser escrito. E aí chega-se à conclusão que é uma imbecilidade, uma retórica idiota falar em meio ambiente e ser contra o controle da natalidade. Quero fechar assim, tem toda a minha paz. Ó Pai eterno, inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto do qual teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem. Abençoe teus filhos com saúde, luz e justiça, porque tua é toda glória para todo sempre, ó Pai. Que a paz seja com todos meus filhos.